Então, na apostila 2, nós vamos começar falando sobre as terminologias. Existem várias formas de identificar o tratado. Na verdade, todas elas chegam no mesmo lugar: tratado, pacto, carta, protocolo, regulamento, todos esses chegam no mesmo lugar. No passado, eles faziam lá uma diferença entre tratados e convenções, né? Essa era uma definição lá do passado, onde tratados eram para os pactos onde havia obrigação dos estados, enquanto que convenções eram as demais. Essa norma foi abolida. Hoje existem aí, segundo o próprio doutrinador que fala da apostila, né, ele diz que há mais de 20 termos para definir a mesma coisa. Então, assim, na verdade o que acontece é que algumas organizações internacionais preferem o nome de carta, né? E grande parte dos estados prefere o nome de tratado. Mas não existe diferença nenhuma. Apenas uma é que merece diferenciação: as concordatas. O que são concordatas? Concordatas são tratados bilaterais, onde uma das partes é o Vaticano e versa sobre assuntos de cunho eclesiásticos: celebração de missa, ministração de aulas, aulas religiosas, atos comemorativos, enfim, todo assunto que versa sobre assuntos eclesiásticos e que é bilateral, e uma das partes é a Santa Sé ou o Vaticano. A Santa Sé é a representação externa do Vaticano. Então, em qualquer desses casos, você terá uma concordata. Isso significa que todo tratado firmado pelo Vaticano é uma concordata? Não, não significa. O Vaticano pode assinar tratados que são atos multilaterais, né, normas multilaterais, mas toda concordata precisa de um lado ser o Vaticano? Precisa. Então, a primeira informação é essa. O único tratado, por assim dizer, que recebe nome específico são as concordatas. Concordatas, tratados bilaterais, onde uma das partes é o Vaticano, para tratar de assuntos de cunho religiosos. Então, apenas esse merece uma denominação específica. Aliás, por falar em denominação específica para as concordatas, vale lembrar que a sede representativa da diplomacia do Vaticano não é chamada de embaixada, e o representante diplomático do Vaticano também não é chamado de embaixador. Sede diplomática do Vaticano chama-se Nunciatura Apostólica. Representante diplomático do Vaticano chama-se Núncio Apostólico. Então, mais uma vez lembrando, embaixada, né, sede representativa diplomática do Vaticano não se chama embaixada. Representante diplomático do Vaticano não se chama embaixador. Depois dá uma passadinha ali, se você tiver curiosidade, pelo Google Maps e coloca lá Nunciatura Apostólica do Vaticano no Brasil. Você vai ver que é a representação diplomática. Vale também ainda lembrar a questão das formalidades. Tratado é ato formal. Sem ato formal não há tratado. Sem formalismo não há tratado. Isso significa que o tratado sempre prescindirá de um termo escrito, sem o qual você não pode ter essa regra do tratado. Então, para todos os efeitos, sempre que você falar sobre tratado, você está falando de uma norma escrita, de algo palpável. Bom, e os compromissos que são tomados de maneira verbal? Compromissos feitos de maneira verbal não gera qualquer obrigação para o Estado pactuante.
notoriamente, porque é bom você lembrar que os representantes dos estados, na maior parte dos casos, na maioria dos casos, são pessoas que estão ali do cargo temporariamente. Nem mesmo no caso das monarquias, onde os reis, né, permanecem por mais tempo no cargo, em algum momento, se ele não for deposto, ele morrerá. Então, essas obrigações que são tomadas de maneira verbal não gera qualquer tipo de compromisso para o Estado. Lembrando mais uma vez, a item 6. Para firmar tratado, é necessário que seja um Estado soberano ou uma organização internacional. Professor, mas o que acontece, por exemplo, com as empresas que se instalam em países nos quais ocorrem revoluções? 1979, Revolução Islâmica. Várias empresas americanas estavam situadas no território do Irã. Com a revolta, né, com a Revolução Islâmica, com a restabilização, né, de uma teocracia, essas empresas perderam tudo que tinha lá dentro. Não há meios de se ressarcir. Muito obstante, claro, o estado de origem daquelas empresas podem recorrer. Outro exemplo, Revolução Cubana, né? Se não me falha a memória, a Revolução Cubana é de 1949, não me recordo exatamente. Revolução Cubana. Revolução Cubana, várias empresas americanas estavam dentro do território cubano. Foram, né, expropriadas pelo governo, sem direito ou qualquer chance de serem ressarcidas pelo patrimônio que estavam lá. Né? Eu estive em Cuba e vi, né, muitas fábricas da época, né, antes da Revolução, que hoje estão fechadas, servem como uma espécie de museu para eles propagarem, né, que eram explorados e que o Estado, que a Revolução estabeleceu o status quo, né, de volta para aquelas pessoas. Não sei exatamente se essa é minha opinião, né? Eu vi muitas coisas interessantes em Cuba, mas também vi muita coisa lamentável, né? Muita pobreza, muito escondido, claro, porque esses países comunistas eles têm todo um trabalho muito bem elaborado para mostrar para turista, né? Para você não ver a pobreza, mas aqui e acolá, né? A pobreza não tem como esconder. Muita prostituição, muitos itens que não são que os cubanos não têm acesso a eles, né? Então eles encontram, né, na prostituição um meio de ganhar um dinheiro a mais para poder, né, ter acesso a esses bens de consumo. Algumas coisas muito caras, mas em compensação, isso foi unânime com todos os cubanos que eu chegava e perguntava: acesso à educação, acesso à saúde, acesso à educação, acesso à saúde. Muito, muito acessível para a população. Mas o fato é, voltando para o nosso assunto, né, que são as empresas, tanto empresas como pessoas não podem se valer das cortes internacionais. Eu vou contar lá depois para vocês sobre uma moça lá no Paquistão, e se eu me esquecer, depois vocês me lembrem de relatar esse fato para vocês, que ela foi ouvida na ONU, mas ela não era parte do processo na ONU. Ela era uma pessoa que estava ali fazendo uma reclamação na ONU. Né? Ela não estava necessariamente sendo parte de uma reclamação, ela era testemunha da reclamação que uma organização internacional fazia contra o Estado do Paquistão. Né? Ela não era necessariamente a parte envolvida. É bom lembrar que, quanto aos efeitos jurídicos, nós temos dois momentos diferentes. Nós temos um momento em que nós teremos um ato jurídico e no outro momento onde nós teremos uma norma legal. No momento em que você assina o tratado, você está diante de um ato jurídico. Como ato jurídico, há uma preocupação de saber se os agentes são capazes, se aquele objeto é lícito, se as partes falam em nome do Estado, se aquele tratado foi ratificado posteriormente pelo Estado. Tudo isso diz respeito ao ato jurídico.
Mas olha só, eu sou cidadão brasileiro, eu moro em Barreiras, eu não sei quais foram as obrigações que o chefe de Estado brasileiro assumiu lá no exterior. Como é que eu posso cumprir esse tratado? A partir do momento que ele for ratificado pelo Congresso, como nós vamos falar no próximo bloco.